Boa noite, graça e paz. Amém. Que bom estarmos aqui, com essa certeza que o Senhor se faz presente. Ele afirmou que todas as vezes que reuníssemos no seu nome, Ele se faria presente. Então nós temos essa certeza que Ele se faz presente aqui, e que cada oração que a gente tem levantado nesta noite para Ele, Ele tem ouvido. E eu creio que Ele já começou a derramar das bênçãos dEle, mesmo antes de nós chegarmos aqui. Que Ele nos olha com preocupação, com carinho, com amor, e Ele deseja continuar nos abençoando. Hoje de manhã, como foi citado aqui, nós tivemos um café especial para as mães, e foi muito bom mesmo. E eu quero de coração agradecer as mães que vieram, e agradecer os homens desta igreja, pela mobilização. Todo ano, já faz algum tempo, nós temos feito um café para as mães, e todo ano a gente tem caprichado cada vez mais. E este ano foi demais o que esses homens fizeram, a mesa que colocaram, o cuidado. Valeu. Então quero agradecer a vida dos homens e perguntar, eu tô achando quieto aí. Tem homem aí? Amanhã nós temos um encontro aqui, tá? Às 20 horas, e eu conto com vocês, tá bom? Amanhã às 20 horas, aqui na Ibel. E mãe, tem mãe aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se tem mãe aí, e vou fazer metade de um coração com a minha mão esquerda. Você levanta a sua direita com a outra metade, tá? Tem mãe aí? Oi? Tem muita mãe aí, tá? Tem muita mãe aí. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? E você, mamãe, deve ter recebido muitas mensagens hoje, né? Eu acredito que sim. E você vai receber mais uma mensagem hoje, tanto você como todos nós. Uma mensagem de Deus, uma mensagem de amor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou acessar sua Bíblia aí, no capítulo 3 de João, versículo 16. É um versículo tão conhecido quanto o Salmo 23, verso 1, né? É um texto bem conhecido. João 3,16. Quando nós começamos o nosso ministério lá em Manuel Ribas, nós fazíamos um trabalho com as crianças, e a Verusca desafiou as crianças num sábado à tarde a decorarem este versículo. E no domingo de manhã, quem delas falasse de cor João 3,16 ia ganhar um prêmio. E no domingo de manhã, um menino, um pouquinho maior que o Theo, quando a V pergunta, quem decorou João 3,16, aquele menininho, mal conseguia falar, dizia, eu decolei. E a gente ficou impressionado, falou, meu Deus, essa criança não sabe nem ler e decorou João 3,16. E aí, na veia, a V chamou essa criança, colocou ela lá na frente, deu o microfone, que era quase do tamanho dela, e perguntou, você decorou Mateus João 3,16? Ele, sim. E a V perguntou, então fala pra gente João 3,16. Ele, João 3,16. E ganhou o prêmio, Ele decorou João 3,16, tá? E João 3,16 diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê,
não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, nessa noite, pela tua presença aqui, e queremos te agradecer pelo mover do Senhor, porque eu creio, ó Pai, e nós cremos assim, ó Deus, que todas as orações feitas, Pai, e essa última oração intercessória, Pai querido, o Senhor ouviu, e o Senhor começa a abrir as portas, abençoar pessoas, abençoar famílias. E Deus querido, nós pedimos agora que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Pai, eu creio que o Senhor tem abençoado as nossas finanças, mas agora, ó Deus, nos abençoe pela tua palavra e fala conosco. E Deus querido, toca no profundo da nossa alma, do nosso espírito. E Pai, que a tua palavra possa cumprir todo o propósito do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 João 3,16. Quem aqui sabe de cor João 3,16? Bastante gente sabe. João 3,16, né, Karina? Igual o Mateuzinho. João 3,16. E João 3,16, Martinho Lutero dizia que era um mini evangelho. Que João 3,16 resumia a mensagem da Bíblia para nós. Porque nesse versículo é apresentado esse grande amor de Deus. Que Deus nos amou tanto, que Deus amou tanto as nossas vidas, que Ele foi capaz de entregar o seu único Filho, para que a gente, crendo nele, a gente não morresse, não perecesse a morte eterna, mas recebesse dele a vida eterna. E esta é a mensagem da Bíblia realmente. Esta é a mensagem de Deus para todo ser humano nesse planeta. Esta é a mensagem de Deus para cada um de nós, que Ele nos amou, e Ele nos amou ao ponto de entregar o seu Filho, e o seu Filho foi entregue para morrer no nosso lugar, para sofrer a nossa morte, para receber sobre Ele toda a maldição que o pecado trouxe sobre as nossas vidas. Tem um texto em Colossenses, acho que é 2,14, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que constava contra nós, encravando na cruz. Que Cristo Jesus lá na cruz, Ele pagou o nosso débito, Ele pagou a nossa conta. E escrito de dívida lá nos tempos de Jesus, era um documento que Roma fazia a todo condenado. O cara era condenado, era escrito então este documento, era um escrito de dívida, e constava ali o crime e o que ele devia pelo crime, e depois que ele pagasse o crime, pagasse a sua sentença, então neste documento era escrito tetelestai, e tetelestai no grego significa literalmente pago por completo. E tetelestai foi a última frase que Jesus disse lá na cruz: está consumado, está pago, completamente pago. Então esta é a mensagem de amor do Senhor nosso Deus por nós, que nós estávamos perdidos, mas fomos por Ele achados, encontrados, fomos por Ele amados. Deus amou tanto o mundo, não é qualquer amor. Deus nos amou de uma forma imensa, de uma forma, na verdade, que não se pode medir. E aí você, mamãe, recebeu tantas mensagens, né? E Deus também tem enviado esta mensagem de amor para cada um de nós, que somos amados. E isso faz tanta diferença na nossa vida. Quando a gente percebe que nós somos amados por Ele, quando a gente percebe que Ele nos ama, isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. O ser amado por Deus,
vai nos dar ou vai revelar a nossa verdadeira identidade nele, tá? Então essa é a mensagem de Deus para você, e a pergunta que eu faço é: você já recebeu essa mensagem? Você já entendeu essa mensagem? Você já absorveu essa mensagem? Que você é amado por Deus, amada por Deus? Porque essa é a mensagem que Deus vem constantemente trazendo sobre a sua vida. Todos os dias, de alguma forma, Deus dá um jeito de enviar essa mensagem para você, que você é amado dele, que você é uma pessoa querida dele, que você é uma pessoa preciosa aos olhos dele. É a mensagem que o Senhor está mandando continuamente. Quando você vem ao culto, quando você vai na célula. E deixa eu aproveitar que eu estou fazendo um monte de pergunta para levantar a mão, tá? Eu vou fazer uma pergunta diferente agora, só não vou perguntar, eu vou perguntar quem ainda não frequenta uma célula, levanta a mão para eu saber. Quem não vai em nenhuma célula? Se eu fosse você, depois do culto eu me procurava, tá? Vem falar comigo que eu quero encaminhar você para uma célula. Sabe por quê? Porque a célula é um ambiente maravilhoso, onde a gente é cuidado, abençoado, onde a gente é ministrado, onde Deus nos ensina e Deus nos prepara também, tá? Para multiplicarmos o que Ele faz nas nossas vidas, tá? Mas na célula, tá? No seu trabalho, se você prestar atenção no seu dia, Deus vai trazer de várias formas esta mensagem, que você é alguém querido e especial para Ele, tá? Pode prestar atenção amanhã, e já entenda o seguinte: se você levantou de manhã, se você abriu os olhos, você acordou, já entenda, é misericórdia de Deus sobre a minha vida, é amor de Deus sobre a minha vida. Hoje, num grupo que eu participo lá, de uns amigos das antigas, tinha um rapaz que estava reclamando do trabalho, que ele não gostava do trabalho, que ele não sei o quê, e não vê a hora de aposentar. E aí alguém falou para ele: rapaz, não fala assim não, porque Deus te abençoou com esse trabalho aí para você cuidar da tua família, para você conseguir as tuas coisas, e ele realmente ganha bem, tá? E aí ele falou: não, é verdade mesmo, é verdade mesmo. E às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós estamos reclamando de coisas que são mensagens de amor de Deus. Às vezes a gente está reclamando da nossa casa e da nossa família, e a nossa família é uma mensagem do amor de Deus para nós. É que a gente não entendeu ainda a graça, o amor, a misericórdia de Deus, tá? Mas diariamente Deus dá um jeito de falar para você o quanto você é especial para Ele, o quanto Ele está cuidando de você, abençoando você. A gente só precisa prestar atenção, ficar com os olhos abertos para perceber as mensagens que Deus manda para a gente diariamente, tá? E o que é uma mensagem? A mensagem é um objeto central da comunicação, vamos colocar assim, né? Lembrei de há muito tempo, né? De ter aprendido alguma coisa sobre isso, mas é um objeto central de algo que é comunicado. Isso é a mensagem, tá? Entre o receptor, o emissor e o receptor. E aqui o emissor é aquele que envia a mensagem, né? É de onde a mensagem tem origem. E o receptor é aquele que recebe a mensagem. Então eu queria que nós pensássemos então em Deus como sendo o emissor, a origem da mensagem, aquele que envia a mensagem, nós sendo os seus receptores, o alvo da sua mensagem, o alvo daquilo que Deus deseja comunicar, tá certo? E o Senhor Jesus é a própria mensagem. O Senhor Jesus é essa mensagem de Deus para dizer que nos ama. Lá em Romanos, diz assim que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores.
Percebe o quanto Ele nos ama? Ao ponto de enviar, de nos mandar o seu próprio Filho, como sendo a sua mensagem. Agora pensa como é doido isso. Porque veja bem, quanto que nós iríamos alcançar, entender qualquer coisa de Deus? Quando que nós íamos alcançar, entender a mente de Deus? Compreender a Deus? Se Deus fala conosco na sua linguagem, nós jamais entenderíamos, porque Ele é Deus. E Ele está acima de todas as coisas. Ele é intangível. Deus não pode ser alcançado, não pode. O que nós recebemos de Deus é aquilo que Ele revelou. É aquilo que Ele deixou conhecer-se. Então, Deus pega o seu Filho, ou vamos colocar assim, a mensagem de Deus encarna e se torna um ser humano. Por quê? Porque um ser humano a gente entende. Deus se faz um de nós para nos falar da sua mensagem de amor. Deus se faz um de nós para mostrar e para nos falar o quanto nós somos amados por Ele, o quanto somos especiais aos olhos dEle, o quanto Ele nos deseja, o quanto Ele nos ama. Então Ele desce, né? A gente poderia dizer, Deus desceu de nível. Esse Deus intangível então se fez um de nós, se fez um ser humano como a gente, para falar numa língua que a gente entenda. Então nós precisamos compreender isso, a gente precisa entender isso, essa mensagem de amor, esse amor de Deus por cada um de nós. O texto que a gente leu diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Então Deus encarna, Deus se torna gente, Deus se faz um ser humano para revelar para nós, para mostrar para nós a sua mensagem de amor. Em João capítulo 1, verso 14 diz assim, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então a palavra, a mensagem, ela se torna um ser humano, ela se torna carne e osso, e vem habitar no nosso meio. Foi a forma de Deus falar aos homens, foi a forma de Deus falar conosco. Ele próprio se tornou um ser humano. Ele nos envia o seu próprio Filho para nos mostrar, para revelar a forma como Ele nos ama. E Ele nos ama com um amor que se entrega voluntariamente, um amor que se doa. Filipenses 2, o verso 6, a partir do verso 6 diz que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, assim na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto diz que o Senhor Jesus, Ele se esvazia de si mesmo, e Ele assume a forma humana. E por que Ele faz isso?
Por que ele deixa a sua condição lá no céu e se faz um ser humano? O Deus ilimitado se torna limitado. O Deus Todo-Poderoso se torna gente. E ele faz isso por amor. Ele faz isso porque nos ama. Ele faz isso para deixar bem claro para nós. Por isso que Romanos vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato do grande sacrifício que Jesus fez, quando nós ainda nem dávamos bola para Ele. Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18 diz: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Esse amor do Senhor Jesus é um amor incondicional. Por isso que o texto, quando diz lá em Romanos que Ele se entrega por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, nós nem o amávamos ainda, nós nem olhávamos para Ele, nós nem o havíamos recebido, mas Ele se entregou por nós. É um amor incondicional. É um amor que acrescenta valor às nossas vidas. Isaías 43, o verso 1 e o verso 4 diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. E o verso 4, viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e eu ajuntarei desde o Ocidente. Deus acrescenta valor às nossas vidas. Há um tempo atrás eu assistia muito um programa, eu acho que é Trato Feito o nome do programa. Quem conhece Trato Feito? É uma casa de penhores famosa lá em Las Vegas. Quem conhece Las Vegas? É uma casa de penhores, né? E eles compram e vendem vários objetos lá, diferentes. E uma coisa interessante, às vezes chega um objeto, vou dar um exemplo doido aqui. Chega uma caneta Bic, tá? O cara chega lá com uma caneta Bic. Aí a caneta Bic vale R$1, mas o cara fala, não, mas essa caneta Bic foi do Elvis Presley. Aí pronto, aí a caneta já vai para R$1 milhão. Aí chama o especialista para avaliar, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente entende de quem nós somos, quem nos ama, quem nos tem, aí precisa mudar também a nossa concepção de valor. Eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer uma. As mulheres aqui, acho que foi semana passada, né? Foram ovacionadas aqui com que frase? Princesinhas do papai. Princesinhas do papai. Tá? Então é isso que a gente passa a entender. Ele me ama. Ele me ama, por isso eu tenho valor. Eu tenho um valor porque eu pertenço a Ele. Eu sou dele e Ele me ama. E Ele me ama. Então, queridos, esta é uma mensagem de amor de Deus, de uma mensagem viva, né? Porque o Senhor Jesus se fez gente. E hoje, Ele vivo está. Ele não está lá no sepulcro. Quem já foi em Israel? Ninguém aqui foi em Israel? A Hope Turismo vai levar você, né, Hope? Tá?
E aí, quando a gente for em caravana lá para Israel com a Rupturismo, tá? Aí nós vamos visitar o túmulo onde Jesus supostamente foi colocado. E a frase que está lá é: ele não está aqui, ressuscitou, tá? Eu também nunca fui lá, né? Mas eu tenho o Google. Tá? E essa é a inscrição que está lá. Ele não está aqui, ele ressuscitou e vivo está. Eu tive uma camiseta, não, eu não tive, eu tive uma outra com uma outra frase, mas eu me lembro de uma camiseta que na frente estava escrito assim: Jesus está vivo, e nas costas era: falei com ele ainda hoje, tá? Então essa mensagem viva ainda está viva. O nosso Senhor Jesus vivo está. E a gente pode ter essa certeza que Ele está aqui hoje. Ele está aqui agora. E Ele olha para o nosso coração. E essa mensagem é Ele dizendo para você que Ele te dá valor, que você não é qualquer pessoa, que Ele te ama demais. E por isso Ele se sacrificou por você. E essa mensagem viva é uma mensagem que nos alcança. O versículo diz: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensa nisso, que Deus te amou de uma forma tão grande, tão intensa, que Ele deu, que Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho. E Ele fez isso para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. No pecado original, lá no Éden, tá? Quando houve lá a primeira desobediência a Deus, isso trouxe como consequência não só a morte física, né, do ser humano, mas a morte espiritual. Naquele momento, o homem se separou espiritualmente de Deus. Então, quando Cristo Jesus vem e morre no nosso lugar e paga o escrito de dívida, tá certo? Ele nos liga novamente a Deus. Ele nos alcança. E a forma de sermos alcançados por Ele hoje é crendo. É crendo em quem Ele é crendo naquilo que Ele fez. Lembrando, nós já falamos aqui que esse crer não é simplesmente acreditar. Lembra quando eu disse para vocês que eu comecei a frequentar a igreja dos crentes? E eu pensava assim na minha cabeça: eu sou crente, porque eu acredito nas mesmas coisas que eles. Eu pensava, tudo isso que o pastor está falando eu acredito, então eu sou crente. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados, eu acredito que Ele ressuscitou, eu sou crente. Só que o crer vai além do acreditar, porque o crer fala de uma rendição, fala de uma entrega. E um dia eu precisei não somente acreditar, mas me entregar, me render a esse amor, me render a esse Deus. Então, quando o texto diz: para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, esse texto está falando disso, que você é muito amado por Deus, que Ele te amou de tal maneira, que Ele fez uma grande obra através do seu único Filho, e que você crendo, você acreditando, você se rendendo, você se entregando por completo, isso vai te conceder a vida. E a gente pode entender, aqui fala de vida eterna, tá? Mas a gente pode entender também a vida abundante que Jesus prometeu, que estava nos trazendo lá em João 10:10. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida
plena. Então, quando o homem se separa de Deus lá no Éden, ele se separa de Deus espiritualmente, ele morre espiritualmente, porque a vida de Deus o deixa, ele passa a morrer fisicamente, embora Adão tenha vivido aí, né, muitos anos, ele morre, tá certo? Morre fisicamente, morre espiritualmente e também passa a experimentar a morte eterna. E a morte eterna é o inferno, é a separação eterna de Deus. Mas quando Cristo Jesus vem e consuma ali na cruz a sua obra, nós novamente podemos ser ligados por Deus e ter a vida de Deus no nosso espírito. A morte física, essa não tem jeito, só se Jesus voltar antes, aí nós não passaremos pela morte física. Caso contrário, todos nós um dia vamos ter que encarar a morte física. Mas a morte eterna, essa não existe para quem crê. Porque quem crê tem a vida eterna. A vida eterna. É essa vida que Ele veio nos dar, tá? E para isso a gente precisa crer. A gente precisa se render. 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Nós passamos a entender que nós morremos com Ele ali naquela cruz, para recebermos dele também a sua vida. João capítulo 12, versos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. O Senhor Jesus disse que quando Ele morresse por amor a nós, na cruz do Calvário, Ele ia estar atraindo a gente para Ele. Nós fomos alcançados por Ele, nós fomos remidos por Ele, nós fomos perdoados por Ele, fomos alcançados através do seu sacrifício de amor. Quantos de nós estávamos arrebentados, destruídos, desanimados, talvez desistindo da vida, e num momento Ele nos alcançou. E num momento nós passamos a enxergar o nosso valor nele, o quanto somos amados, o quanto somos especiais, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele está cuidando da nossa vida. Nós tivemos na semana passada, né, os testemunhos das mulheres que voltaram do FACE, e tantos aqui já passaram pelo FACE. E o FACE é um exemplo disso, né? É um intensivão de Deus, aonde a gente vai para receber uma mensagem dEle, a mensagem viva dEle. E muitas vezes, ou para muitas pessoas, é um momento realmente da virada. É um momento realmente que tudo muda, porque passamos a compreender o seu amor, passamos a nos entregar a esse amor e a viver a partir deste amor, desta graça, dessa bondade. E um terceiro ponto que eu quero colocar, que esta mensagem viva de amor, ela precisa se multiplicar através das nossas vidas. Se você começar a ler, né, o livro de Atos, você vai perceber que Jesus já tinha perto ali de uns 500 discípulos. E esses 500 se multiplicaram. A Bíblia nos conta que numa pregação do Evangelho, né, da mensagem de amor de Deus, num dia só, quase 3.000 pessoas foram alcançadas.
E tudo aquilo que Jesus derramou no coração dos discípulos, tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, tudo que eles receberam, eles passaram a multiplicar, multiplicar, multiplicar. E a igreja começou a crescer. A igreja começou a alcançar várias regiões, várias cidades. E havia perseguição, né, dos judeus para com a igreja e também de Roma, né, pouco mais depois, contra a igreja. E aí os cristãos começaram a fugir de algumas regiões, mas aonde eles iam, eles multiplicavam a mensagem que eles haviam recebido. E o evangelho começou a pipocar em vários lugares. E o evangelho, essa mensagem viva do amor de Deus, começou a alcançar gerações. E foi indo, até alcançar a nossa vida, até alcançar a nossa casa. E por isso nós estamos aqui hoje. E por isso essa igreja está aqui desde os anos 60. Acabou a bateria. Desde os anos 60, essa igreja está aqui, por causa dessa mensagem viva do amor de Deus. E ela não pode parar hoje. Ela não pode parar agora. Ela precisa continuar se multiplicando. Esses bancos precisam estar ocupados de pessoas para ouvir esta mensagem. Nós precisamos ter a necessidade de arrebentarmos essas paredes ou de irmos para um outro lugar, para que mais pessoas ouçam esta mensagem viva de amor. As nossas células precisam se multiplicar e alcançar novas casas e novas regiões, para que essa mensagem do amor de Deus, ela possa se multiplicar. Ela possa estar, através das nossas vidas, em Cambé, em Biporã, Rolândia, leste, oeste, norte e sul desta cidade. Então Deus quer deixar bem claro para nós o quanto nós somos amados. E Ele deseja que a gente experimente deste amor, que a gente experimente dEle, da presença dEle, do amor dEle, do cuidado dEle, da provisão dEle. Que a gente desfrute disto tudo e a gente passe a multiplicar. E a gente passe a compartilhar. Eu me converti com 18 anos, mas antes de eu me converter, eu era esquisito. Vou usar essa expressão, eu era bem esquisito. E aí quando eu me converti, aquilo mexeu tanto comigo, aquilo mexeu demais comigo. Jesus fez coisas tão maravilhosas aqui dentro de mim, que eu precisava falar para todo mundo. E eu falava para os meus amigos, e eles arregalavam um olho enorme, gigante, e falavam assim para mim: meu, tu mudou, hein, cara? Tu mudou. Hoje, boa parte deles estão na igreja também. Boa parte. Boa parte. E queridos, de que adianta? Esses dias acho que eu vi o Leozão falando, né? Que a gente precisa ser, eu não sei se foi exatamente essa expressão, né? Mas falou assim: ó, a gente não pode ser represa, a gente tem que ser rio, a gente tem que fluir, a gente tem que deixar a água passar. A água de Deus passa por nós e ela precisa continuar fluindo na vida de outras pessoas. Porque a represa fica retendo água, retendo água, retendo água, retendo água, que não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, não vai para canto nenhum. E de que vale para nós sermos uma represa? De que vale para nós termos esse tesouro em vaso de barro? De que vale para nós sabemos o que pode trazer cura no coração das pessoas?
restauração para vidas, e a gente guardar isso para nós, e a gente reter isso só para a gente. Então o Senhor nos trouxe essa mensagem, Ele nos alcançou com essa mensagem, e Ele deseja que a gente multiplique essa mensagem. Deus não vai mandar anjo fazer aquilo que é papel nosso como igreja. Então, como igreja, a gente precisa experimentar dele. Foi lindo ouvir as mulheres aqui, semana passada. Foi lindo ouvir o testemunho de cada uma. Como cada uma recebeu mais de Deus, como cada uma enxergou ao Senhor, como cada uma experimentou do amor de Deus. Agora, tudo isso precisa ser multiplicado. Eu fui alcançado assim, você foi alcançado assim. A maioria das pessoas, a maior parte de nós, fomos alcançados assim, com alguém nos falando sobre Ele, com alguém nos falando sobre o amor dEle, com alguém compartilhando da graça, da bondade dEle, com alguém nos desafiando: olha, Deus pode mudar isso, entrega a tua vida, coloca o teu coração nas mãos dEle, pede para Ele, Ele vai fazer, Ele vai conceder, Ele ama você, Jesus ama você. Boa parte de nós fomos alcançados assim. Eu não vou falar todo mundo, né? Porque às vezes cada um é cada um. Entenda isso também. Deus tem um jeito de falar conosco. Deus tem um jeito de lidar conosco. E Deus, Ele vai respeitar a nossa individualidade. Então a forma como eu fui alcançado pode ser diferente da sua. Mas o fato é que geralmente Deus usa alguém. Então entenda uma coisa, tem muita gente perto de cada um de nós que Ele deseja alcançar, que Ele deseja falar o quanto essa pessoa é amada, é especial, que Ele também morreu por essa pessoa, que Ele tem perdão para essa pessoa e restauração para fazer na vida dessa pessoa. Agora Paulo diz assim para a gente lá em Romanos, né? Como crerão se não há quem pregue, se não há quem fale? Tem muita gente perto de você que ainda não creu, porque você não falou, porque você não compartilhou. Então nós não podemos reter o que nós temos recebido dele. A gente precisa multiplicar. Às vezes você pensa assim: eu não sei falar, eu sou muito tímido, eu não sei o quê. Primeiro, peça ao Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me dá a oportunidade, mas o Senhor conhece que eu sou tímido, eu não consigo abrir a boca. E Ele vai te conduzir, e Ele vai usar você. Convida essa pessoa, ora por ela primeiro. Fala: Deus, já vai tocando, vai amolecendo o coração dessa pessoa. Convida ela para a célula, convida ela para um culto. É que eu sei que dependendo da pessoa, se você chama para o culto, ou a pessoa vai rir na tua cara ou vai se ofender. Mas chama para a célula, fala: vamos participar comigo de uma reunião na casa de um pessoal muito querido, tem um grupo lá, 10, é a célula Ágape, é a célula Esperança, tem as outras também, todas são 10, né? A Alfa, né? A gente tem célula aqui de todo tipo, tá? Convida para ir na célula, chama para ir lá, convida para vir na igreja. E vocês perceberam que todo culto a gente está tendo um momento de intercessão? Às vezes você vai conhecer alguém assim, está ruinzinho, você vai falar: lá na minha igreja todo domingo tem oração lá para problema assim como o seu, vamos lá, vamos receber uma oração lá. Convida e expressa esse amor, expressa esse amor, expressa amor, se importando, cuidando, sendo educado,
se preocupando com a necessidade da pessoa, se ela está bem, se não está bem. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja tem essa marca. Mas, gente, tem muita gente para ser alcançada. Eu me lembro uma vez vendo uma estatística, agora eu não sei porque já saiu um novo IBGE, mas eu me lembro da outra vez, tá? Londrina era uma das cidades com maior número de evangélicos do estado. Não havia nenhuma outra cidade no estado com tantos evangélicos quanto Londrina. Era Londrina, se eu não me engano, era 24 ou 26% da população se dizia evangélico, de frequentar uma igreja evangélica. Depois era Maringá e a terceira era Curitiba. Tá? Hoje eu não sei se as coisas mudaram. Tá? Mas pensa bem, mesmo 24, 25% da população de Londrina evangélica. Nós temos 75%, 76% que não é. E é gente pra caramba. É muita gente para ser alcançada. É muita gente precisando ouvir desta mensagem viva do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. E queridos, tem um versículo em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3, que diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já sumiu a letra. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É muito legal esse versículo, porque ele diz que nós somos a carta de Deus. E essa carta está sendo lida por todos os homens, por todas as pessoas. A Bíblia também vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes dele aqui. Então nós estamos representando ele e as pessoas estão nos lendo. E elas precisam ler essa mensagem do amor de Deus quando elas olham para as nossas vidas. E esse texto diz que, diferente lá, né, de Moisés, que Moisés, quando recebe a mensagem lá, foi em tábuas de pedras. O texto aqui diz, não em pedra, né, não em placa de pedra, mas no coração. Se temos recebido dessa mensagem no nosso coração, a gente precisa também agora ser um emissor, né, da mensagem. Romanos 5,5 diz: pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ele derramou e Ele tem derramado do seu amor sobre nós. Por isso Ele nos alcançou, em Cristo Ele nos regenerou, Ele nos perdoou, nos justificou, e agora Ele nos envia para este mundo com essa mensagem. Aonde você for, tem pessoas precisando ouvir esta mensagem. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Tem pessoas precisando ouvir desta mensagem. Lá na faculdade, né, praticamente 3 turmas lá sabem que eu sou pastor.
E alguns, né, olham com um pouco de indiferença, né? Ih, pastor. Mas eu vejo que alguns, quando falam que é pastor, fica até meio animado. Falam, é pastor? Fica animado por quê? E eu já tenho percebido isso. Uma vez uma pessoa passou bem, você que é pastor? Eu falei, sou. Aí já comecei a conversar, aí você já percebe que a pessoa tem alguns problemas e ela precisa o quê? Ela precisa de uma direção, ela precisa ouvir do amor, precisa ouvir da graça, precisa ouvir da bondade de Deus. E tem gente que tudo que precisa ouvir é isso: Jesus te ama tanto, você é uma pessoa tão querida por Ele, tão amada, tão especial por Ele. E Ele vai fazer isso através das nossas vidas. É através de mim, é através de você. Eu gosto da Bíblia toda. Mas eu gosto muito de Isaías 43, a partir do verso 10, quando Deus fala assim sobre nós: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. A testemunha, ela fala de algo que ela viu, de algo que ela experimentou, de algo que ela viveu. E quando Deus diz assim, vós sois as minhas testemunhas, e eu acho interessante que Deus fala assim, o meu servo a quem eu escolhi, para que o saibais. Ele diz assim, e me creais, e entendais que sou eu mesmo. Deus está dizendo assim, olha, vocês são as minhas testemunhas, para que vocês creiam, para que vocês vejam, para que vocês entendam. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, vocês são as minhas testemunhas, vocês precisam experimentar de mim, para que vocês possam testemunhar, para que vocês possam falar quem eu sou, para que vocês possam anunciar a minha mensagem de amor, de graça, de perdão. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é um outro versículo bem conhecido, diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O texto diz que nós receberíamos poder, ao recebermos o Espírito Santo. E para que o texto diz que nós receberíamos desse poder do Espírito Santo? Para sermos testemunhas, em todo lugar, por onde a gente passar, nós seríamos as suas testemunhas, Então nós estamos aqui como mensageiros de Deus, nesta terra. E entenda que a mensagem é muito mais do que o seu discurso. A mensagem é a sua própria vida. A nossa vida é a mensagem. E se nós vivermos do jeito que Ele deseja, e se nós vivermos cheios dEle, é isso que as pessoas vão ler na nossa vida. E quando a gente abrir a boca, as pessoas já vão estar com o coração preparado, porque elas já leram a nossa vida. Eu me lembro que eu ia na igreja com essa crise, né? Porque eu pensava assim, mas eu sou crente, eu acredito nas mesmas coisas que eles, então eu sou crente. Mas eu olhava para as pessoas e eu percebia algo diferente.
Eu olhava aquelas pessoas na igreja e eu não conseguia me achar como uma delas, porque elas tinham algo que eu não tinha. E eu não sabia o que era, mas eu percebia que tinha uma coisa nelas que eu não tinha. E quando o Senhor Jesus me alcançou com a sua mensagem viva de amor, aí eu entendi que eu não havia ainda me ligado nele aqui. Eu até entendia muitas coisas dele, mas eu não tinha me ligado a ele no coração. Então, queridos, nós somos essa carta de Deus para levar do amor dele, para levar da cura que ele pode proporcionar e para levar da vida que ele deseja derramar sobre todos. Então nós temos recebido dessa mensagem para podermos compartilhar desta mensagem. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Você já se sente amado por ele? Você consegue perceber o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, a bondade dele? Você já conseguiu abrir a sua vida para que o amor dele seja derramado sobre você, seja derramado sobre o seu coração? Às vezes ele está diariamente batendo a porta, só esperando você abrir, para ele poder entrar, poder cear com você, poder ter comunhão com você, poder amar você, poder te dar um abraço apertado, poder pegar você no colo e cuidar de você e cuidar da sua vida. Porque você é alvo do amor dele. E eu quero fazer este desafio para você nessa noite. Se você hoje deseja se render a esse amor, deseja não só acreditar, mas crer que ele vivo está, que ele te ama, que ele tem cura para a sua vida, que ele tem perdão para os seus pecados, eu quero desafiar você a se colocar de pé, e com esse gesto você vai estar dizendo para o Senhor Jesus: eu quero te experimentar, eu quero render a minha vida, eu quero colocar o meu coração, entregar o meu coração para o Senhor Jesus. Se alguém deseja fazer isso nessa noite, eu quero convidar você a ficar em pé, porque nós queremos orar com você. Alguém hoje deseja entregar a sua vida a Jesus? Entregar o seu coração, abrir o seu coração para Jesus, para que Ele venha e faça morada em você. Nós somos a sua carta viva. Nós somos a mensagem dele que precisa ser lida. E eu quero perguntar também: você tem experimentado desse amor, dessa graça, dessa bondade, para poder